Talvez hoje você esteja sorrindo por fora, mas cansado por dentro. Se seu coração está inquieto, saiba de uma coisa: Deus vê você agora e essa mensagem não chegou por acaso. Você também sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim parece que Deus está em silêncio? Essa pergunta nasce em muitos corações sinceros. Pessoas que oram, que tentam fazer o bem, que procuram viver com fé. Ainda assim, em determinados momentos da vida, tudo parece parado, as respostas não chegam, as portas não se abrem. E o silêncio parece ocupar o lugar onde esperávamos ouvir a voz de Deus. É justamente nesses momentos que a alma começa a se perguntar se está no caminho certo. A mente revisita decisões, relembra erros, tenta encontrar explicações para aquilo que ainda não aconteceu. Mas existe uma verdade profunda que muitas vezes só aprendemos no tempo da espera. A.W. Tozer certa vez escreveu: "A demora de Deus não é rejeição, muitas vezes é preparação." Essas palavras carregam uma sabedoria espiritual que transforma a forma como enxergamos o silêncio. Porque aquilo que parece ausência de direção, muitas vezes é exatamente o lugar onde Deus está moldando algo dentro de nós. Existe um ponto na caminhada espiritual em que a alma precisa aprender a descansar, mesmo quando ainda não entende o caminho. E isso nos leva ao tema dessa mensagem. A alma que se entrega a Deus encontra direção. Talvez não no tempo que imaginava, talvez não da forma que esperava, mas sempre encontra. Porque quando o coração se rende verdadeiramente a Deus, algo começa a mudar primeiro por dentro. E quando o interior muda, o caminho começa a se revelar. A vida moderna nos ensinou a buscar respostas rápidas. Queremos clareza imediata, decisões seguras, resultados visíveis. Porém, o caminho espiritual quase nunca segue esse ritmo. Deus trabalha com profundidade, não com pressa. Muitas vezes Ele não nos mostra o mapa completo. Ele apenas ilumina o próximo passo. E para muitos corações, isso parece pouco. Mas na verdade é assim que a confiança verdadeira nasce. A entrega não acontece quando sabemos tudo. A entrega acontece quando confiamos, mesmo sem entender. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar. Um lugar em que não existe clareza total, mas existe um chamado silencioso dentro do coração pedindo para continuar confiando. Esse chamado não vem da ansiedade, ele vem da fé. E a Bíblia nos apresenta uma história poderosa sobre isso. A história de Ana. Ana era uma mulher profundamente fiel a Deus. Ela vivia em uma cultura onde ter filhos representava honra, continuidade, alegria familiar. Porém, por muitos anos, ela carregou uma dor silenciosa. Ela não podia gerar filhos. Esse peso não era apenas emocional. Naquela época, essa situação trazia vergonha, comentários, comparações e muitas vezes incompreensão das pessoas ao redor. Ana orava, Ana chorava, Ana buscava a Deus. Mas os anos passavam e nada mudava. Imagine o que acontece dentro do coração de alguém que continua orando e não vê resposta imediata. A fé começa a ser testada de maneiras profundas. A Bíblia diz em 1º livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, algo muito marcante. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Esse versículo revela algo extremamente humano. Ana não era uma mulher fria ou distante emocionalmente. Ela sentia a dor, ela reconhecia a tristeza, ela chorava diante de Deus. Mas existe um detalhe importante nessa história. Ana não desistiu da presença de Deus. Ela não se afastou por causa do silêncio. Ela fez exatamente o contrário. Ela se aproximou ainda mais.
Existe um momento decisivo na vida espiritual em que precisamos escolher entre duas atitudes. A primeira é se afastar quando as respostas não chegam. A segunda é se entregar ainda mais profundamente a Deus. Ana escolheu a entrega. Em uma das suas orações mais intensas, ela fez algo que revela o nível da sua confiança. Ela abriu o coração diante de Deus de forma completa. Ela não pediu apenas por um filho. Ela entregou o futuro daquele filho nas mãos de Deus. Ela disse que se recebesse aquela bênção, dedicaria a vida da criança ao Senhor. Esse é um tipo de oração que nasce quando o coração aprende a confiar mais no propósito de Deus do que nos próprios desejos. É nesse momento que algo muda espiritualmente. Porque quando a alma se rende de verdade, ela deixa de lutar sozinha. E quando deixamos de lutar sozinhos, Deus começa a agir de formas que muitas vezes não imaginávamos. A Bíblia diz que depois daquela oração, Ana se levantou e o seu semblante já não era mais triste. Observe algo profundo aqui. A resposta ainda não tinha chegado. Nada externamente havia mudado, mas dentro dela, algo havia se transformado. Ela encontrou descanso. Isso é o que acontece quando a alma se entrega verdadeiramente a Deus. A paz chega antes da resposta. A tranquilidade aparece antes da solução. E esse é um dos sinais mais claros de que Deus está trabalhando. Porque quando o coração encontra descanso em Deus, a ansiedade perde força. C.S. Lewis escreveu algo muito profundo sobre isso. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Essa frase nos ajuda a entender que momentos difíceis muitas vezes se tornam os lugares onde mais aprendemos a ouvir a direção de Deus. A dor não é o destino final, mas muitas vezes ela se torna o caminho que nos conduz a uma fé mais profunda. Com Ana foi assim. O tempo passou, a oração foi ouvida, ela deu à luz um filho chamado Samuel. Mas o mais impressionante dessa história não é apenas o nascimento da criança, é o que aconteceu depois. Ana cumpriu a promessa que havia feito. Ela levou Samuel ao templo e o dedicou ao Senhor. Esse menino cresceria e se tornaria um dos grandes profetas da história de Israel, um homem que guiaria uma nação inteira em tempos decisivos. Perceba algo importante. A dor que Ana enfrentou durante anos estava conectada a um propósito muito maior do que ela imaginava. Deus não estava ignorando suas orações. Ele estava preparando o tempo certo. Leonard Ravenhill escreveu uma frase que ecoa profundamente nesse tipo de história. O homem que conhece a Deus aprende a esperar. Esperar não significa ficar parado espiritualmente. Esperar significa confiar enquanto Deus trabalha em dimensões que ainda não conseguimos enxergar. Muitas vezes, Deus está alinhando pessoas, circunstâncias, tempos e propósitos de uma maneira tão complexa que nossa mente humana não conseguiria compreender. Por isso, a entrega é tão poderosa. Porque quando a alma se rende a Deus, ela deixa de exigir controle sobre tudo. Ela passa a confiar. Talvez hoje sua vida esteja em um daqueles momentos de espera. Talvez existam perguntas sem resposta. Talvez existam sonhos que ainda parecem distantes. Talvez exista um silêncio que você não consegue explicar. Mas aqui está uma verdade espiritual que precisa alcançar o seu coração agora. O silêncio de Deus nunca significa abandono. Muitas vezes significa preparação. Existe uma direção sendo formada, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Existe um caminho sendo preparado, mesmo que seus olhos ainda não vejam. E assim como aconteceu com Ana, o momento da resposta pode estar mais próximo do que você imagina. Mas enquanto esse momento não chega, Deus trabalha primeiro no coração. Ele fortalece a fé, ele amadurece a esperança, ele ensina a confiar de uma forma mais profunda. Porque uma alma que aprende a confiar em Deus no silêncio se torna uma alma inabalável quando as respostas chegam. E é nesse ponto que a direção se torna clara. Não apenas no caminho exterior da vida, mas principalmente dentro do coração. A alma que se entrega a Deus encontra direção.
direção para continuar, direção para recomeçar, direção para não desistir, direção para confiar novamente. Talvez hoje você não tenha todas as respostas que gostaria de ter, mas você pode ter algo ainda mais poderoso. Você pode ter paz. Paz para continuar caminhando. Paz para confiar no tempo de Deus. Paz para acreditar que sua história ainda está sendo escrita pelas mãos do Senhor. Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele não esqueceu das suas orações. Ele não ignorou suas lágrimas. E mesmo quando o caminho parece silencioso, Ele continua guiando cada passo. Porque a alma que se entrega a Deus nunca caminha sem direção. Talvez você não saiba, mas alguém vai encontrar essa mensagem porque você ficou até o fim. Antes de sair, respire fundo por um instante. Se essa mensagem falou com você, é porque Deus está cuidando da sua vida, mesmo nos detalhes que ninguém vê. Se inscreva no canal para receber mais mensagens que acalmam a alma, fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Que a paz do Senhor envolva o seu coração agora e te acompanhe em cada passo. Amém.